Gravando então, irmã. Se a senhora quiser até fazer uma introdução, pode fazer de novo. Então, nós vamos agora ouvir um pouquinho o que, como cada regional está fazendo as suas experiências com o itinerário e qual é as suas impressões sobre o uso do itinerário no seu local. Pode começar por os mais velhos, né, irmã? Estamos aqui já há 30 anos na Liga de Famílias e, com relação ao itinerário, talvez até porque o padre Antônio Blá, que começou a escrever o itinerário, ele estava aqui em Londrina. Então, assim, nós praticamente fomos os primeiros grupos, que nós somos casal formador de grupos, né, da Liga de Famílias de Londrina. Então, praticamente, a gente foi o primeiro grupo a utilizar o itinerário ainda de forma com xerox, tipo uma apostila em xerox, né? Então, assim, depois do Padre Antônio, né, ele fez uma explanação para a gente do como que funcionaria o itinerário, e a partir depois desse momento, foi já o Padre Vandemir que entrou nesse processo também, junto com as irmãs, é claro. E a gente, assim, como casal formador, a gente acabou formando 2 grupos aqui da Liga de Famílias, e a gente usou o itinerário em todas essas vezes. E para nós, assim, o testemunho que a gente dá é que o itinerário foi assim, de uma forma assim, bem, vamos dizer, fácil da gente estar conduzindo os grupos, né? Então, facilitou muito, porque era uma dificuldade muito grande que a gente tinha. Quando a gente entrou no movimento, era tudo assim, com apostilas, era com coisas xerocadas, eram livros que eram dados para nós, que a gente vai estudando com relação à conquista da aliança, com relação ao Santuário Lar, com relação a outros estudos que a gente fazia, né? Então, vamos dizer, tudo era baseado em apostilas. Então, de certa forma, isso veio a melhorar muito, né, a nossa condição dos grupos aqui, e principalmente para os grupos novos que estão surgindo agora, né? É que agora a gente tem uma diretriz, então a gente tem os temas já em cada capítulo, que a gente consegue também prever o que vai acontecer lá na frente. E antes, nós somos, né, um grupo que não teve itinerário, né? Então, quando a gente foi dirigente do grupo, a gente sentiu essa dificuldade também, porque a gente sempre dependia dos assessores para perguntar o que nós vamos ver da próxima vez. A gente fez aliança e falou assim, e agora, o que é? A conquista do Santuário Lar. Então, era assim, em busca de materiais aleatórios, né? Eu sei que tinha, mas era muito xerox. Eram materiais, assim, que a gente ia buscar, alguém sempre tinha, e a gente tinha que xerocar e distribuir para os grupos, para os casais, né? Então, a gente vê assim que o itinerário vem em primeiro lugar para organizar a liga, né, no todo, e a gente também ter essa compreensão de que a Liga de Famílias ela está caminhando com a mesma diretriz, né? E a gente pode também, num âmbito maior, trocar essas experiências, né, como a gente está fazendo hoje. Nós, eu e Cornélia, assim como eles, também a gente sentia muita falta de ter algo, né, que fosse da Liga, porque nós até não falamos, mas a gente entrou para o movimento em 96. Em 2003, o nosso santuário aqui de Belo Horizonte, né, em Confins, foi inaugurado, e em 2005 nós fundamos o primeiro grupo nosso. E de lá para cá, depois a gente fundou mais 3 grupos. Então, a gente é meio que casal formador aqui também. E a gente também enfrentou muitas apostilas, né? Os livrinhos vermelhos, espiral, mas sempre a gente achava falta de algo direcionado para a Liga, né? Porque a gente preparou os nossos grupos, os 2 primeiros, aliás, os 3, né? Que foi só com o último. Com o material da campanha, né? Que eu pertenço à mãe e ela me pertence.
Aí, agora, esse último grupo que a gente formou já foi com o novo do itinerário, que está maravilhoso. Assim, todos os livrinhos, eles adoram, os casais adoram. Então, assim, está muito... É esse mesmo, muito bom, irmão. Então, e o pessoal adora. Nossa, tá muito bom. A gente está muito feliz com esse direcionamento da nossa liga. Eu acho que o itinerário era algo que realmente faltava, né? Porque antes ficava muito solto, cada um procurava fazer da sua forma, embora tivesse aí, né, uma orientação, mas ela não era comum para todos os grupos, todos os dirigentes. Agora, a gente tendo o itinerário, seria, como dizer, uma padronização na maneira da gente conduzir, né, os grupos. Então, acho que essa ideia realmente foi muito boa, muito bem-vinda, e não tenho dúvida que isso tem ajudado e vai continuar nos ajudando nesse processo. O que a gente sentiu, assim, nós que já fomos dirigidos, né, e atualmente dirigentes, que quando se tinha esse material que era um xerox, né, ficava muito também por conta do dirigente conduzir o encontro. Eu notava assim, que às vezes a gente ficava 5, 6 meses repetindo, porque o nosso dirigente não conseguia fazer a gente seguir à frente, porque ele não tinha um norte, um sentido. E às vezes o grupo acabava divagando muito na fora conversa, a conversa saía para outro rumo e se escapava o conteúdo. Então, aquilo ficava patinando, então demorava essa formação toda. E com esse itinerário fica... Não que não tenham as divagações, que até são saudáveis, né, durante o grupo, para... Que ele fala de devagar, eu digo assim, misturar os assuntos, sabe? Que às vezes a gente precisa saber a hora de puxar todo mundo e voltar para aquilo. Tanto ter um material nos ajuda agora a fazer com que os nossos casais, né, consigam seguir aquele assunto. A divagação, às vezes, até é uma lavação de roupa suja, né? Dá um estresse, um casal bate-boca, mas isso tudo faz parte do processo. Mas, às vezes, divaga tanto que escapa do controle, né? Então, que a gente não é uma terapia de casal, os encontros, entende? Que o nosso grupo, quando a gente era dirigido, ele se tornou mais uma terapia de casal do que realmente uma formação. E aí, a gente, eu e o Luciano, do nosso grupo, por exemplo, que nós somos dirigidos, né? Hoje, infelizmente, só a gente mantém no movimento. Os outros casais saíram, porque eles achavam que a preparação deles era tipo terapia de... Entenderam que era a espiritualidade, a condução, uma preparação, um aprofundamento, né? Então, nesse sentido, o material foi primordial para o bom andamento. E o nosso grupo foi um dos primeiros a utilizar esse itinerário, né? Nós fomos preparados com esse daqui, e a gente usa com os nossos agora dirigidos esse novo, né? Então, a gente mescla um pouquinho, né? Um pouquinho de cada um, e como eu falei com a irmã antes, a gente também coloca, como nós somos a Guayaquil, né, irmãs juntas, lá a gente tem muito, assistiu a muitas palestras que nos enriqueceram, então a gente trabalha um pouquinho também fora do itinerário, como eu falei, a gente fala um pouquinho sobre tempo, energia, dinheiro, né, isolamento digital, essas partes, assim, a gente também trabalhou. Fazer um pouco do cotidiano também, né, para não ficar tão maçante, né? Às vezes o grupo, se ficar só naquele pragmatismo ali, o grupo meio que dá uma esfriada. Então, a gente tem que tentar equilibrar os pratinhos, né? É que nós temos a minha sogra e meu sogro estão aqui em casa,
porque no momento que ele está em internação domiciliar, então agora eu vou lá atender eles um pouquinho e já volto. Eu acho que o ponto positivo no itinerário é a gente poder ter essa padronização, né? E principalmente a gente poder, os casais poderem saber por onde seguir. Ficava muito solto no início, né? A gente tem alguns encontros e definia e qual é o assunto do próximo e vamos procurar, e aí a gente começa a ter essa definição. E também, principalmente para os casais novos, né? A gente ter uma coisa mais simples. Às vezes você tinha alguns grupos que, dependendo de quem estava dirigindo, conduzia de uma forma muito já elevada, para quem estava começando, né? E a gente sente que nesse itinerário foi pensado nisso. A coisa é ser mais simples, a gente começar a pensar, você tem casal que está na igreja, você tem casal que não está na igreja, que está entrando na liga. Então, quanto isso ajuda a gente poder começar a nivelar todo esse povo, né? Então, acho que isso foi bem positivo. Acho que agora sou eu, né? Então, aqui em Curitiba, eu digo que nós somos também não tínhamos o itinerário quando iniciamos na Liga, e obviamente, claramente, né, a gente percebe a diferença quando o itinerário chegou para nós. Tivemos a oportunidade, eu e meu esposo, nesse livrinho, já fizemos 3 grupos, já participaram dessa etapa, né? Então, 3 grupos, eles já passaram por essa, 2 já passaram por essa, e 1 já passou por essa. Então, o que eu percebo, além de tudo que foi falado pelos outros casais, a questão da organização, a questão de termos um norte, né? A questão da gente saber para onde ir, como a questão do norte, né? Faz uma grande diferença. E apesar de estarmos assim, norte e sul, né, irmã? E temos esse diferencial, né? Temos a nossa no itinerário contempla, né, o único de ser sanchatiano. Então, eu acho muito importante, eu acho uma peça fundamental nesse jogo todo, né? E isso faz a gente engrandecer. Por eu ter participado, visto os casais passarem por essas etapas, eu percebo um crescimento, porque nesse primeiro momento, eles se autoconhecem, né? Eles se param para si, né? A gente, como se nós fôssemos voltados para o casal. E aí eles se preparam de uma forma tão orgânica, que é o que Schoenster propõe, que ao chamarmos para a aliança, que é esse segundo momento, eles não têm como dizer um não. Eles não conseguem fazer isso, porque o coração deles já está preparado, né? A gente já deu um suporte. Então, eu acho que um perpassa o outro, né? Cada etapa se faz necessária. E eu acredito também que antes nós trabalhávamos com subsídios, né? A gente não tinha, na época que a gente foi, né? Nós trabalhávamos vários subsídios. Não que os subsídios não são importantes, né? Eles são, porque tem muitos subsídios e muito bons, que dá para trabalhar, né? Juntamente com esse material. Esse material ele não está fechado, isolado, engessado, né? Como a Silvana e o Luciano colocaram, a gente pode trazer outros temas ali que incorporem, né? Mas eu acho que isso faz de fundamental importância a gente dar um grande valor e usá-lo do começo ao fim, porque é evidente que a Liga só tem a ganhar, né, acompanhando os itinerários. Eu acho que é isso. Mas, Patrícia, você tem que ligar o microfone. Tem que ligar seu microfone. Bem-vinda, irmã Lúcia Maria. Sim, também queria dar boa noite. Eu tinha alguns problemas técnicos, né, no celular e eu não escutava. Então, eu passei pelo computador, agora deu certo. É uma alegria, né, ver todos os casais de todos os cantos do nosso Brasil e podemos, né, caminhar unidos, né, nesta missão, né, de acompanhar os nossos casais, nossas famílias.
Então, boa noite a todos. Lúcia Maria trabalha no Regional Sudeste. A gente fala Sudeste, mas é bem mais que Sudeste, né? É bem mais amplo. Então, ela atua lá como assessora regional também. Quem que é mesmo? É compadre... Padre Marcelo, agora. Padre Marcelo. Aqui no Paraná é compadre Clodoaldo. O padre Clodoaldo também ele está no sul, né? Ele faz bilocação dos dois regionais esse ano. Então, é assim. Bom, agora que a gente teve essa pequena partilha sobre a realidade, sobre as nossas experiências com o itinerário da Liga de Famílias, entrou, então a gente sente que vocês veem o itinerário da Liga de Famílias como um bom caminho para que as famílias que vêm para a Liga possam ter um conhecimento, um aprofundamento e um crescimento, não só tanto na espiritualidade de Schoenstatt, como também na espiritualidade conjugal e familiar, né? A gente sente que o nosso novo material, ele nos dá esse suporte por alguns anos nessa plataforma essencial de formação da Liga de Famílias. E o que a gente sente? O itinerário está aí, mas a gente percebe que ainda é um desafio o uso do itinerário. Aonde nós temos a presença mais próxima de um assessor da Liga de Famílias, de uma assessora, a coisa parece que funciona melhor, porque os assessores são mais conectados, eles estão ali presentes. Vocês, como dirigentes de grupos ou de cidade, vocês têm onde correr ali, ó, como é que é mesmo que usa esse material? Eu precisava de tantos, e eles vão nos ajudando, né? E também nos nossos encontros de formação que a gente participa, vai recebendo, né? Ao menos aqui no Paraná não fica um encontro sem ter o tema itinerário. Já faz parte, sempre tem alguma coisinha do itinerário para falar. Então a gente sente isso, mas a gente tem que pensar que a Liga de Famílias também existe e acontece em lugares que nós, assessores, ou os dirigentes mais próximos dos assessores, não estão. A Liga pode começar numa cidade ali, ele liga lá para o santuário, lá, vamos dizer, de Olinda. Olinda tem santuário, né? Olinda, isso, tem. Liga para o santuário de Olinda e fala assim, mas eu queria muito, eu vi lá as famílias lá da Liga, e que coisa linda na paróquia tal, eu quero também na minha paróquia. Aí como é que vai fazer? Se eles têm um suporte, um material, olha, o material da Liga é esse. E tem um dirigente ali no local para dar uma mão, né? Graças a Deus que vai. Então, a gente precisa de ter material, ele é necessário para que as famílias, não só nós que estamos perto dos santuários ou próximos dos assessores, tenhamos acesso, mas que outras pessoas, outros dirigentes de locais que estão longe dos santuários, longe dos assessores, possam ter uma tranquilidade de trabalho. A importância também do itinerário, por isso que nós estamos reunidos aqui, é torná-lo conhecido e ensinar a metodologia do uso, apresentar para os nossos dirigentes do Brasil, do norte ao sul, de todos os lugares que a gente gostaria também que se soubesse, que tem Liga de Famílias, que é possível você formar um grupo de Liga de Famílias, e é possível você que quer começar uma Liga de Famílias, usar esse material. Era a gente oferecer para a Liga no Brasil inteiro um material metodológico que a gente pudesse apresentar, né, em forma de vídeo, né, que a gente vai discutir como vai ser esse caminho, para que qualquer dirigente que acessar possa chegar ali. Nossa, o assessor de tal lugar mandou material para mim, mas eu não sei usar. Como é que funciona? Então, ele tem como acessar. Tem uns vídeos que explicam como é que é a primeira etapa, como é que funciona a primeira etapa, o caminho da primeira etapa, que livro que acompanha a primeira etapa, é o Diário em 4 Dimensões, aonde que ele pode pedir esse material, né, no lugar que ele mora. Exemplo, né? O que se estuda, qual que é o ponto-chave, quais são os momentos mais importantes, quais os desafios da etapa, né? Quais os momentos de vivência, de espiritualidade. Então, a gente precisa apresentar a riqueza desse material
e para facilitar para que as pessoas, os nossos dirigentes, o mesmo um dirigente do meu local que quer começar um grupo, ele tenha acesso. E o que eu percebo também, hoje vocês falaram sobre isso, é que muitas vezes os locais preparam coisas maravilhosas para os seus grupos. Preparam uma vivência, preparam uma reunião especial, por exemplo, vocês falaram aí, né? Para a reunião não ficar enfadonha, chata, sempre usando material. Vamos preparar uma outra coisa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a mídia, sobre... Vocês falaram os exemplos bons aí, bem práticos, né? O uso dos meios de comunicação, a questão, várias coisas que são pertinentes à nossa realidade. Olha, preparou o material, né? Podia estar, esse material poderia ser acessível para todo mundo. Se a gente tivesse uma plataforma que o dirigente possa entrar nessa plataforma e encontrar o material que ele precisa. Então, são dois caminhos que a gente precisa fazer. O primeiro é a gente preparar esse material gravado, né? Por exemplo, qual que é a nossa ideia inicial que nós tivemos como assessores e nós queremos partilhar? Nós fizemos essa experiência aqui no Paraná uma vez e foi muito bom. Por exemplo, a gente fazer vídeos explicando cada etapa. Então, por exemplo, vídeo 1, vamos explicar como é que funciona a liga. A gente podia estar convidando, por exemplo, o padre Vandemir, que foi o responsável na época, há 10 anos atrás, de começar a trabalhar isso aqui, de organizar o material disso aqui, para dar o primeiro tema, explicar, dar uma introdução do itinerário, né, e o processo do itinerário. Por exemplo, no segundo encontro, uma região podia preparar o vídeo a primeira etapa, a beleza da vocação matrimonial. Então, prepara explicando essa etapa, quais a importância dessa etapa, que material você tem de subsídio para usar nessa etapa, quais os processos dessa etapa, autoconhecimento, conhecimento casal, diálogo em 4 dimensões. A gente costuma trabalhar muito aquele lá, né, os 4 R's, né, aprender o diálogo conjugal, esse processo que os casais precisam ir aprendendo devagarzinho, né, quando entram para a liga, e vai amadurecendo ao longo da formação. Então, aí um outro local prepararia, por exemplo, a segunda etapa, explicando a segunda etapa, como essa preparação para a aliança na liga, quais o subsídio, por exemplo, o que a gente usa, como a gente pode proceder, como a gente pode estar fazendo a jornada das portas abertas. Algum local aqui fez a jornada das portas abertas? Vocês fizeram? Que bom! Vocês conseguiram guardar fotos dessas coisas? Fizeram fotos? Ótimo! Porque eu acho que é interessante também se a gente conseguisse não só dizer que tem jornada das portas abertas, mas a gente gravar, por exemplo, um grupo preparando essa jornada, ou fotos, né? Quanto mais a gente puder tornar pedagógico a explicação desse material, melhor é. Porque aí se eu tenho lá um dirigente lá numa cidadezinha, lá sozinho, ele vai acessar esses materiais e vai ter como ele se entender o uso do material, vai tirar suas dúvidas mais básicas, né? Então, essa é a ideia primordial. A Lúcia Maria quiser complementar o que nós estamos falando, compartilhar. Você está falando de vídeos, né? Quando nós comentamos nós não assim falamos mais sobre isso, né? Mas eu tinha entendido que seria tipo como vocês fizeram uma escola, né? Não sei como foi feito lá no Paraná, uma escola para dirigentes, escola para todos que queiram participar em relação sobre o itinerário, né? Sim. Então, eu tinha entendido que se fosse tipo lives, né? Pelo canal YouTube, e depois que a gente pode gravar e deixa isso pronto, né? Para depois, mais tarde, temos esse material gravado, né? Sim, mas importante, irmã Lúcia Maria, a gente pensar assim, independente a plataforma que a gente vai usar para isso, nós precisamos também deixar gravado isso, porque vai ser uma coisa que vai dar muito trabalho, e depois, quando termina, mesmo que a gente faz ao vivo, a gente depois tem como trabalhar esses vídeos, né, e fazer como se faz quando a gente acessa o YouTube, né, que a pessoa está explicando, mostra a imagem, dá uma explicação. Então, quer dizer, não é só uma coisa momentânea, é um projeto que nós queremos fazer,
não é momentâneo, quer dizer, a gente deu aquela vez, acabou, mas é algo que a gente vai poder aproveitar depois para um uso posterior. Então, a plataforma que a gente vai usar, se a gente vai usar uma live por exemplo, lá do YouTube, você vai fazer uma coisa de telinha lá, o Zoom, ou outra coisa, isso a gente pode decidir aqui, conversar com vocês também em relação a isso. Mas o que a gente tem que pensar é que esse material é um material que vai, quer dizer, cada um vai se ocupar, por exemplo, assim, cada local vai pensar como vai preparar isso, mas a gente tem que pensar, deixar isso para o futuro. E meu segundo pensamento é que a gente também, quem sabe essa equipe ajuda a pensar. Eu já conversei com alguns casais da Liga, que eles são TI, trabalham com essa coisa, que a gente cria uma plataforma onde os nossos dirigentes têm um acesso fácil ao material que eles precisam. Por exemplo, se a Silvana e o Luciano prepararam lá uma coisa muito legal, lá no Regional Sul, vamos fazer uma apresentação sobre Xanta para os casais que estão entrando. Fizeram uma coisa bonita lá de PowerPoint, com música. Vamos disponibilizar isso para toda a Liga. Então, ela teria um caminho como dirigente, onde ela pode se dirigir para colocar isso ao dispor. Então, eu acho que esse caminho, esse trabalho que nós vamos fazer, vai beneficiar não só o momento, aqueles que estão participando, mas depois, a partir desse trabalho, nós vamos conseguir ampliar nossa janela e vamos criar algo que as pessoas tenham acesso e possam usufruir, partilhar aquilo que está preparando, né? Exemplo. Então, eu acho que a partir desse trabalho, a gente vai conseguir chegar em outros que também são necessários, né? Então, como a irmã Lúcia Maria falou, então a proposta inicial é esse trabalho da gente preparar, oferecer esse curso, né? E, ao mesmo tempo, a gente gravar tudo isso aí e depois trabalhar esses vídeos, arrumar direitinho para ficar numa plataforma futura que a gente precisa criar, uma coisa bem prática, bem funcional, que as pessoas possam chegar. Mas esse aí vai ser o segundo passo, mas eu quero que vocês saibam que a gente pode ampliar essa ideia para algo pensando no futuro, né? Já pensou se no final do nosso curso, que a gente vai dar para todos os dirigentes que querem participar dessa explicação de cada etapa do itinerário, a gente já oferecesse para eles no final essa plataforma? Seria maravilhoso, né? Então, quem sabe até o final do nosso curso, a gente vai trocando figurinhas, trocando ideias, e se vocês conhecem também gente da liga de vocês aí, que é TI, trabalha com não só TI, mas como é que chama aquele que sabe fazer programinhas, essas coisas, para a gente criar alguma coisa funcional, né? Nós já conversamos sobre isso também como assessores, mas as possibilidades que foram apresentadas não são práticas para um dirigente. São interessantes, mas não práticas. Então, a gente precisa criar um jeito prático. Tipo assim, eu abro aquilo ali tem primeira etapa, segunda etapa, subsídios, temas específicos, temas, por exemplo, sobre família, sobre meio de comunicação, sobre educação de filhos, que o dirigente tem acesso. Então, mas a primeira parte para isso seria trabalhar o itinerário, né? E depois a gente vai chegar aí. Mas eu queria que você já partilhasse esse sonho que a gente tem. Então, quem sabe essa equipe que vai ajudar a gente a pensar e dar sugestão. Eu conheço alguém da nossa liga que poderia ajudar a pensar nisso. Então, a gente, quem sabe, no final do nosso curso, da nossa formação, nós vamos ter uma plataforma também. Tá bom? Para descobrir também os técnicos, né? Pessoas que sabem fazer isso e que poderiam ajudar de abrir essa plataforma, né? Sim. Então, o que a gente precisava ver assim, se a gente fosse fazer, agora a gente precisava pensar assim na prática, irmã, como é que vai ser isso na prática? Talvez é a pergunta de todos nós aqui agora. É o que a gente precisa ver, como é que a gente vai fazer? Bom, da experiência que nós fizemos, a gente ofereceu um curso. Quantos você participou? Vocês participaram, né? MIT Shiroma, acho que foi cinco módulos, né? Fizemos 5, explicando cada etapa do itinerário. Então, o que a gente poderia estar fazendo nesse primeiro momento, se a gente fosse fazer um curso, oferecer um curso para os dirigentes, em quantas etapas a gente
seria interessante apresentar. Hoje nós temos, né, a primeira etapa, a segunda, que é da aliança de amor, a terceira etapa, que é desdobrada, que é dividida em 3, que é essa aqui, família, o novo Nazaré em construção. Nós temos o módulo da Santuário Lar, tudo da mesma etapa, e tem esta outra, que é da terceira etapa. Então, essa aqui é desmembrada em 3, né? Então, ela é maior. Quando a gente conseguiu fazer essas 3 numa só. Eu acho que dá para fazer numa só, essas 3 etapas aqui. Acho que é possível, porque são temas mais enxugados, mais fixos. Os temas que eu senti, quando a gente preparou o material, que deu assim, que precisou de muita dedicação, foi a primeira etapa, com os desafios da primeira etapa. Precisou de um tempo, precisou de um encontro inteiro para esta etapa. Nós também trabalhamos bastante a segunda etapa também, né? A explicação do processo, também as vivências. Então, essa aqui também precisaria de um encontro só para esta. Então, eu imagino assim, o encontro de introdução, que a gente poderia até convidar o padre Vandemir para fazer essa introdução, essa acolhida, né? Como se diz, que foi que da época que foi escalado para coordenar esse trabalho, né? Vocês vão ajudando, vão falando aí, a Lúcia Maria também vai ajudando aí a coordenar o pensamento. Podíamos fazer um primeiro encontro falando o que é o itinerário, né? O processo da construção do itinerário, né? O seu objetivo e o que é o itinerário, né? E para que eles entendam essa parte do itinerário. O que é o grupo da Liga? Acho que, não sei se nessa primeira etapa, né? A gente falar dessas 4 dimensões da Liga, né? Não, Patrícia, só tirando uma dúvida, uma senhora. Sim. Essa ideia de fazer um encontro com casais que vão ser dirigentes de grupos, é isso? Sim, e com quem já são também, para aprender a conhecer para poder apresentar o material. Isso, ótimo, teoria. Entendi. Ótimo. E depois também temos novos assessores, assessoras, né? Temos também assessores que são de outras comunidades do Instituto, que talvez também não acompanharam todo o processo, e para eles é também importante ainda conhecer. E mais ou menos quanto tempo e que periodicidade seriam esses encontros? Então, nós precisamos definir, será que uma vez por mês? O que vocês acham? Uma vez por mês. Agora, nós sentimos o seguinte, cada um tem uma realidade, né? Cada região. Nós fizemos dia de semana, né, Shiroma? A gente tinha era um dia de semana à noite, funcionou bem. Um dia de semana à noite, porque às vezes, final de semana, as pessoas já têm os compromissos com o seu ramo, o seu santuário, ou com a família mesmo, não é? O que vocês acham? Faríamos uma vez por mês? Escolheríamos um dia da semana? Pode ser? Podemos definir, então, assim, um dia da semana e uma data fixa em cada mês? Pode ser? Sim, seu Cornélio. Eu ainda estou um pouco em dúvida com relação a esse processo. Eu não sei se estou entendendo bem. Esse encontro seria desse grupo aqui uma vez por mês ou ele vai ser estendido a outras pessoas também? Boa pergunta, seu Cornélio. Olha, a princípio, nós somos os casais que estamos aqui coordenando esse trabalho. Ou pode ser a gente, ou a gente pode pegar casais do meu local que sabe trabalhar aquela etapa que o meu local assumiu de preparar para ajudar a preparar. Por exemplo, vou dar um exemplo, Santa Maria. Vamos dizer assim que a Silvana e o Luciano assumiram o compromisso de preparar a explicação da etapa 3. Aí eles pensaram, eu acho que vão pedir ajuda para aquele casal, que tem bastante, já trabalhou a etapa 3, entenderam bem, vão pedir ajuda, vão fazer juntos. Pode ficar à vontade. O importante é que vocês assumam, porque também vocês conhecem o itinerário, quando a gente pediu para os assessores nomes,
nós pedimos que fossem assessores que já conhecem, para que a gente possa fazer uma boa conversa na hora de preparar isso aí e acompanhar esse processo, né? Vamos dizer assim, que você assume. E você vai escolher, vamos dizer assim, não, eu não tenho muito jeito para falar, mas eu tenho um casal que sabe usar e fala bem em público e tudo mais, pode ser, contanto que ele saiba lidar e você acompanhe o processo da explicação que ele vai fazer, da etapa que ele está fazendo, entende? É possível isso para vocês? Pois é, eu acho que, né, começou a clarear um pouco, mas ainda não está totalmente claro. Seu Cornélio, um pouquinho mais alto, por favor. Eu acho que começou a clarear um pouco, mas eu acho que ainda está faltando alguma coisa que eu não estou conseguindo ainda ligar. Por exemplo, eu só usou o exemplo aí da Silvana e do Luciano, né, que vão ficar responsáveis para explicar uma determinada parte do itinerário. E podem convidar outras pessoas que, né, se julgarem aí necessárias e capazes de fazer. Esse convidar e a parte deles, eles vão fazer isso separadamente ou isso vai ser um trabalho em conjunto dessa equipe? Como que vai ser o modus operandi desse trabalho? Né? Isso ainda tá muito vago ainda. Sim, entendi. Irmã, só completando aí. A senhora estava já querendo uma data para juntar as pessoas, juntar esse grupo, juntar pessoas a mais que poderiam participar desse treinamento, mas treinamento ainda precisa ser montado. A gente precisa ter um por tempo exemplo, para depois distribuir com todo mundo. Sim. Seria essa a ideia? Sim, porque assim, são dois campos de trabalho que nós, da coordenação desse trabalho, precisamos pensar. O primeiro, eu vou ter que criar plataforma, vamos dizer assim, que o meu modo, vamos dizer assim, a minha função é criar a plataforma, a irmã Lúcia Maria vai nos ajudar, criar a plataforma, definir as datas, a gente pode ver os layouts desses encontros, a gente pode ver um casal que prepara, isso a gente vê, para mim, são duas coisas, né? É a propaganda do negócio, né? A inscrição, isso é uma secretaria, isso eu posso ter uma equipe à parte. A equipe de vocês que eu sinto que é necessária, que é o que nós precisamos, que vocês que é o trabalho em si, é a apresentação. Tipo, olha, a irmã e a equipe dela lá de Londrina vai cuidar, por exemplo, assim, de montar a programação, de montar, vamos dizer assim, a inscrição, essa parte de secretaria, né? E vocês entrariam, primeira proposta, vocês vão dizendo que se está bom assim ou não, entrariam com a apresentação. Por exemplo, Dó e Cornélio vão assumir o estudo da segunda etapa. E a segunda etapa nós definimos que vai ser em outubro. Ops, carrei aqui, agora saiu. Vai ser... Ops, volta aqui. Ela é tão sensível que eu não posso esbarrar que ela fecha. Aí o senhor vai fazer... O senhor ficou para outubro. Já fizemos a escala, dividimos direitinho quanto a cada mês cada um vai assumir. E o senhor ficou em outubro. Então, o senhor tem que preparar esse material até outubro para apresentar. E se o senhor aí no seu local consegue, pode trocar ideias com a sua assessora, o senhor tem aí, né? Onde pode fazer essa apresentação, quem da liga que poderia fazer, né, cuidar dessa transmissão, no seu local fazer a transmissão, a experiência que nós temos. Transmissão, seria isto. E, por exemplo, a mesma coisa, a Silvana e o Luciano assumiram tal etapa. Então, eles vão transmitir a etapa deles naquela data que eles assumiram a transmissão. Mas a parte de secretaria, de organização, de como vai funcionar, assim, a estrutura de convidar, nós vamos preparar essa parte e vamos soltar para os seus dirigentes. Será que está claro? Irmã Lúcia Maria, está claro? Uma pergunta agora. Seria, eu não sei, essa proposta, então, já para esse ano, para já largar esse ano, porque pensei, assim, que a gente poderia fazer
um primeiro teste entre nosso grupo, não sei, seu Cornélio, se era mais ou menos isso. Penso assim, a gente fazer uma ideia, cada um planejar, fazer um fluxograma, fazer um cronograma do que vai falar, o que vai pensar, em todos nós, cada um, a gente define agora a etapa, primeira, segunda, terceira. Vamos nos dar lá 3 semanas, um mês, por exemplo, penso, sabe, colocar as ideias, eu vou falar isso, vou falar aquilo, a gente se reúne de novo e cada um expõe um pouquinho, olha, eu vou falar isso, até porque a gente vai fazer troca daí, eu acho importante aqui na minha região fosse falado mais isso. Aqui a gente tem essa particularidade. Eu penso, irmã, entre o nosso grupo pequeno aqui, para depois a gente ampliar mais, eu não sei, sabe, nem que a gente faça esse ano mesmo, depois mais curtinho, mas eu acho que nesse primeiro momento, assim, a gente poderia ir mais devagar, assim, se planejando mais, cada um pensar, amadurecer a ideia, né? Não muitos, como é que eu vou lhe explicar? Muito sozinho, entende? Muito, claro que a gente vai ter assessora, mas eu vou ter a minha particularidade aqui de Santa Maria, por exemplo, e eu quero trocar ideias lá com o seu Eurico e a dona Marcelada e Olinda, lá eu falo diferente, sabe? Não sei se vocês concordam. A sua preocupação é uma questão mais assim das realidades regionais da aplicação do itinerário? Do que a gente vai falar, porque, por exemplo, pode ser importante para um casal, para uma região, para um casal e não para outro, entende? A gente vai fazer uma preparação nacional, né? Então, não é só o jeito que, eu penso assim, não é o jeito que a Silvana e o Luciano trabalham, é o jeito que a nossa equipe trabalha. Eu penso, irmã, é o jeito que a nossa equipe aqui trabalha, né? Nacionalmente para a preparação da Liga de Famílias. Então, num primeiro momento, a gente só colocar no papel, ou ali pelo WhatsApp, talvez pelo WhatsApp, enfim, mas fazer tipo um fluxograma do que a gente vai falar, um mapa conceitual, enfim, para depois a gente realmente gravar. Fazer um teste. Eu acho. Desculpa, pode ir, Franciana, depois eu falo, pode falar. Não, é que eu acredito que acho que é o que a Silvana quer dizer, a gente fazer um teste antes de colocarmos. Falando como professora, mas é isso aí. Entendi. Fazendo um teste. Mas eu acho que, Silvana, que a gente não precisa se preocupar em falarmos da realidade, porque eu acho que esse primeiro momento, eu acho que a gente tem que fazer como se fôssemos vender o itinerário, né? É como se fosse falar, olha, você precisa usá-lo, porque aqui ele é o fio condutor, né? Então, a gente só vai dar esse fio condutor. O restante, é óbvio que a gente pode depois trocar, né? Mas eu acho que nesse momento a irmã quer que a gente faça é como se nós estivéssemos apresentando algo que a gente está vivendo, porque é muito mais fácil, né? Apresentar algo que você já participou. Mas eu acho que de uma maneira mais simples possível, né? Para que a gente consiga atingir a maior, né, pessoas. Então, eu acho que mesmo a apresentação, trazer amor nessa apresentação, a vivência da apresentação, para que outros comprem a ideia e utilizem. Eu acredito que esse complemento, né, a gente pode estar pensando para futuramente, fazermos um outro momento. Mas eu acho que a gente não precisa nem complicar muito, né, irmã? Não sei, eu vejo que a gente vai fazer uma coisa assim, como se fôssemos vendendo a ideia de uma forma bem simples, natural, da vivência, porque ele é riquíssimo, né? Ele como a irmã falou, leva muito tempo. Só esse itinerário aqui, com o livrinho de 4 dimensões, meu Deus, dá para você trabalhar muitos anos, se você deixar, né? Se você quiser. Vai depender de cada realidade, né? Então, se eu for colocar a minha realidade, eu fiz isso em 1 ano, 2 anos, né? A tua pode ser diferente, mas eu vou colocar de uma forma que a pessoa consiga, entenda que ela é tranquila de se trabalhar, que é uma vivência importante, que não pode deixar não realizá-la, sabe? Acho que é isso. E depois cada região coloca as suas particularidades, né?
Acho que não é tanto que uma região tem particularidades, né? Normalmente, cada dirigente coloca o seu colorido, né? E talvez como eu vivenciei, assim como quando eu cresci, e depois eu fiz né, o meu dirigente fez assim, mas eu já tenho outra ideia, né? Como vocês se foram também para Equador, né? Pegaram lá algumas outras ideias também, e assim vai, né? Acho que, né, como a Franciane disse, é algo muito simples, né? Queremos um pouco né, estimular e talvez explicar um dirigente que ainda não passou, que não vivenciou ele mesmo, né, esse caminho do itinerário, e agora disse, mas como eu tenho que agora fazer? Né? Então, né, esta ideia de falar, olha, né, então começa aqui, depois tem uma etapa, e é bom que você prepara essa jornada, né, e tem algumas figuras que podem ser utilizado, né, nós estamos também, né, assim, fizemos alguns, um dirigente preparou um PowerPoint, né, para esta reunião, né, que depois, né, pode ser disponibilizados, né, para ajudar. Assim, fazer algo muito simples, né? Bem simples, né? Eu acho que talvez, não sei quanto tempo que foi, Patrícia, mas talvez, assim, cada encontro 1 hora e 15 minutos, acho que, né, já é suficiente, né? Já é suficiente. E agora, essa questão de uma vez por mês, né? Talvez vai começar, depois o pessoal não se lembra mais, ou não sei se a gente também pode pensar um intensivo, né? Ou falar assim, 5 semanas, né? Sempre cada terça-feira, e vamos, né? Uma vez a se passar, né? Mais rápido, não sei o que mais, o que seja mais efetivo. Esse tema temos ainda a refletir, né? O que seria melhor. Mas eu acredito, uma coisa que a gente poderia fazer mesmo, né? De pensar, olha, quem gostaria de pegar qual etapa, né? Claro, se todo mundo quer só pegar a primeira etapa, então depois alguém tem que dizer, não, tudo bem, eu posso pegar a terceira, eu talvez ainda só uma vez preparei, eu vejo mais alguém que também já preparou. Assim poderíamos fazer, né, cada um escolhendo uma etapa, e depois, então, né, como essa foi a sugestão, acho que da Silvana, Luciano, marcar mais um segundo encontro, e cada um talvez apresenta. Eu pensei falar isso, talvez se tem mais alguém, né? A gente acha que é importante também falar sobre isso, então a gente acrescenta, e depois tentamos marcar umas datas, né, para depois já fazer esta parte de propaganda para este curso, né, podemos dizer assim. Irmã, existem duas etapas aí que a gente precisa cuidar, né? Essa primeiro, como é que a gente vai preparar? Então, a gente vai se reunir num tempo para preparar isso, até chegar a isso mesmo que a gente quer. Porque, pelo que eu entendi, a ideia é vender o itinerário. E aí, como é que a gente vai vender o itinerário? Eu acho que em 3 reuniões a gente define a venda do itinerário. A primeira etapa do itinerário você vai trabalhar dessa forma, seria uma reunião. Segunda, terceira. Eu imagino uma coisa desse tipo. Para quem está de fora, para que a gente, olha, isso aqui existe, é trabalhar desse jeito, foi trabalhar desse jeito, com a unanimidade desse grupo. Então, a gente precisaria de um tempo para preparar isso, e daí convidar o grupo maior das pessoas para conhecerem o itinerário. Aí sim envolveria mais pessoas, né? Então, acho que está complicado talvez isso, a gente definir, a gente vai se reunir uma vez por mês, mais uma vez por mês para a gente preparar, ou uma vez por mês para a gente estar apresentando. Eu acho que a apresentação teria que ser uma coisa mais simples para as pessoas poderem ter ideia de, opa, o itinerário está aqui. Depois a gente poderia pensar uma coisa mais detalhada, talvez, aí nessa ideia de ter um vídeo, de ter, ó, como é que você pode trabalhar melhor cada etapa, talvez pensar alguma coisa desse tipo.
eu acho que a ideia que a gente precisa, que a gente gostaria, assim, que eu acho que é necessária, é as pessoas ver o passo a passo do itinerário, porque às vezes os dirigentes não sabem nem o que fazer com o itinerário. E às vezes o itinerário ele é um material de subsídio para nós que inclui outras coisas importantes. Vou dar um exemplo bem concreto. Na primeira etapa, se trabalha com a questão do autoconhecimento, né? Os nossos casais são convidados a fazer o processo do autoconhecimento. E muitas vezes a gente quase que pula, tem locais que praticamente pula essa etapa ou não vai a fundo. Então, assim, quando a gente vai explicar a primeira etapa, a gente vai falar, olha, tem o trabalho do autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma única reunião que eu vou lá, falo o que é o autoconhecimento, mando material no celular deles para eles estudarem em casa. Não. Eles vão trabalhar isso, vão trazer isso para o próximo encontro, vão marcar alguns encontros para que isso fique algo bem trabalhado, né? Então, é isso que eu chamo de vender o peixe, porque a gente falar, olha, tem isso, tem algumas, outro exemplo também, que eles sempre precisam ser orientados. Tem o famoso 13º encontro do nosso sim, nosso não. Eu tenho dirigentes que tremem para dar esse tema, por causa que fala lá da renúncia, um monte de coisa, e tem dirigente que tem dificuldade. Então, a gente, eu expliquei essa etapa, chego aqui, eu tenho que falar nesse sim, nesse não. Tem um encontro, o último encontro, ele vai falar sobre isso, não vamos ter medo, vai tratar desse tema, vai explicar isso, sabe? Eu acho que nesse sentido, é a gente apresentar aquela etapa objetivamente, entende? Aí não entra o meu acho, é o objetivo. O que ele é, o que ele pede para nós, o que é importante a gente levar em consideração naquela etapa, que está aqui dentro, né? Orientando. A importância de ter o diálogo em 4 dimensões, né? Eu tenho local que, às vezes, o dirigente quer usar esse sem esse, mas esses dois são casados. É que nem o casal que vai para a reunião. São casados esses dois aqui. Sem esse aqui, esse livro aqui é manco, né? Então, tudo isso é uma explicação objetiva. Exemplo, né? Dê um exemplo. É isso que eu estava falando, irmã. A gente tem talvez 2 etapas aí. Uma, a gente vender a ideia do itinerário, dizer, olha, o itinerário existe, vocês podem usar, e como é bom usar, foi a ideia de Franciane, que ela disse, vamos colocar aí o que é que a gente tem, então, o que é que a gente ganhou com esse uso do itinerário. E depois a gente ter esse momento de detalhar mais. O que é que a gente precisa? Então, esse grupo precisaria se reunir para dizer, olha, eu imagino que nessa etapa a gente precisa tratar bem esses pontos aqui, esclarecer, a gente precisa entrar em detalhes de como vai fazer, mas precisa ter mais atenção nisso aqui. Essa ideia do sim e do não. É a certeza do sim e a certeza do não. Está definido ali. O casal vai ter que dizer não, ele vai desistir. É uma parte linda. Isso, exatamente. Ele vai desistir, ele vai dizer não, eu não quero continuar daqui. Ou ele vai dizer sim e vai continuar. Mas ali é o ponto final. Olha, tem que cuidar disso aqui. Isso aqui a gente precisa ter. A gente fez a reunião só para isso, para as pessoas pensarem realmente o que é que vai fazer. É um sim ou é um não? Daqui para frente, a gente continua com quem disse sim. Quem diz não, vai ficar para uma outra coisa com chance, né? Mas não uma liga de família. Eu confesso que a primeira vez minha opinião? Eu fiz esse itinerário, eu pedi ajuda para o padre. Eu falei, padre, eu não tenho... Eu li, eu sei que eu tenho que falar, mas eu preciso do teu suporte. Aí o padre esteve comigo na reunião. Aí na segunda vez foi mais fácil. E agora a terceira vez, foi recentemente, inclusive. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma questão de a gente estar aprimorando, né? Mas também podemos colocar isso na hora de falar da explicação, porque quando a gente está com alguma dúvida, alguma coisa, a gente tem que buscar essas pessoas para nos auxiliar. Inclusive nas dúvidas, né? Quando surge lá nas seitas, essas outras questões que aparecem no itinerário, né? Que a gente busque sempre, eu não sei, mas eu vou buscar saber, né? E estar amparado com uma pessoa, né? Para a gente estar fazendo essa busca. E deixar para os dirigentes a mesma coisa.
Se você não consegue sozinho, busca alguém junto, né, para fazê-lo. Obrigada. A Mitty quer falar ali? É o seguinte, eu acho assim, o primeiro objetivo é desmistificar o uso do itinerário, não é? Porque tem muita gente que tem medo de usar porque não sabe como usar. Então, eu acho assim, a linguagem tem que ser direta, simples, tá? E tem que ter didática e dinamismo. Eu acho que uma hora e pouco é muito. Eu acho que a gente não pode ficar vagando, não pode. Eu acho que a gente tem que ser dinâmico, sabe? Porque as pessoas vão estar lá, vão ter gente de várias, acho assim, níveis de compreensão. Eu acho que a gente tem que falar de uma forma bem simples, para que todo mundo consiga entender qual que é o real objetivo do itinerário e fazer com que as pessoas se sintam atraídas. Falei, nossa, realmente é muito bom se a gente usar o itinerário. Acho que no final é esse o objetivo, né? E para chegar para qualquer, por exemplo, paróquias ou lugares que não tenham um movimento, né, estabelecido, mas que qualquer pessoa possa pegar o material e conseguir utilizar. Eu acho também, isso aí chama, tecnicamente pode falar assim, é um vídeo tutorial, né? Que a gente vai ensinar a usar o itinerário, desmistificar o uso do itinerário. Agora, a plataforma, a irmã estava comentando, a irmã acho que está aí ainda, né? Ela não está mais... A senhora estava pensando de alguma coisa da plataforma tipo live? Vai ser gravado ou vai ser só transmitido? Eu acho importante já fazer as duas coisas ao mesmo tempo, gravar e transmitir. Aqueles vídeos que a senhora fez aqui aqui no Paraná, onde que estão? Estão salvos. Ah, tá, mas ainda não estão no YouTube, Estão públicos, né? Irmã? Estão públicos? Não, eles são por senhas. A senhora podia disponibilizar isso público, né, irmã? Para as outras pessoas verem. Irmã? Não, eu tô entendendo, mas assim, porque assim, aquele foi um trabalho assim, mais regional, como uma experiência, né? E aí, quando nós conversamos, assim, a nível de assessores regionais, nós vimos a importância de preparar essa explicação com os próprios dirigentes nos regionais, né? Para que também tenha essa vida nos nossos regionais em torno do uso do itinerário, né? Seria mais para, irmã, seria mais para as pessoas aqui desse grupo até tomarem conhecimento. Ah, entendi. Você queria como assim, porque assim, nem acho que é um modelo, é bem simples. Eu fiz algo muito simples, mas eu posso disponibilizar. É que a senhora coloca bastante conteúdo, entendeu? Uma explicação bem didática. Então, acho que a princípio, para nós desse grupo, acho que é interessante. Sim. Porque... Ele é bem caseiro. Aham. Mas a senhora fala muito bem, irmã. Tem materiais aqui que a gente utilizou com os grupos, mas tem materiais que a gente não chegou a utilizar com os grupos. Mas a senhora lá no vídeo, a senhora explica todos, né? Aham. Eu posso fazer assim. Se vocês acham que é uma ajuda, também que eu acho assim, eu acredito que quando vocês vão preparar aquela etapa que vocês vão escolher, vocês vão ser super, né? Vocês vão lembrar, tem que lembrar disso e disso para falar. Mas eu disponibilizo só para vocês terem uma noção como eu preparei, não é uma coisa completa, mas, como você disse, foi uma tentativa que nós fizemos aqui, né, Mitty? Para que os nossos dirigentes se ocupassem durante a pandemia com uma formação, né? E não ficassem sem formação e aproveitar para conhecer o itinerário, que foi muito bom. Teve um local que começou o grupo depois. Fica como uma referência, né? Uma referência, um modelo, e a partir desse modelo a gente vai adaptar e aprimorar. Isso, aí vocês vão fazer bem melhor, com certeza. Mas eu disponibilizo sim, é bem caseiro. Aí eu disponibilizo para vocês e vocês só observam que dá para aproveitar. Não, essa aqui a irmã fez assim, não, vamos fazer assim. Ótimo, quanto mais
mas É o original é conteúdo melhor. e a explicação que a senhora dá, entendeu? Esse eu acho que é o mais importante para a gente. Sim, porque eu pensei assim, se depois que a gente, quando for a época de apresentar esse material, a gente grava, porque eu penso assim, depois que passou, a gente grava, pega aquele vídeo solto, né? E faz os complementos, joga o texto, joga uma imagem, joga o símbolo lá do... Porque eu fiz tudo à mão, porque eu não tinha tempo de preparar as figurinhas para colar, igual a gente faz no YouTube, né? Então, assim, aí a gente cola, faz aquelas técnicas que dá para fazer, né? Ou também a gente pode, assim, se vocês têm coragem, a gente pode fazer uma vez, grava esse em público, e depois a gente faz uma reunião, depois desse em público, tira como é que se diz, assim, ó, foi super bom, agora você vai gravar a mesma coisa para a gente montar o vídeo. Também pode ser. Né? Às vezes, vamos fazer assim, vamos pensar a primeira etapa bem espontânea, que vai ser a apresentação. E depois a gente tenta fazer uma gravação só do vídeo, porque aí a gente pode entrar com outras imagens para complementar, né? Como os youtubers fazem, né? Falou do itinerário, entra a foto do itinerário. Falou lá que nós fazemos lá a Jornada das Portas Abertas, aí entra um videozinho de um grupo que está fazendo Jornada de Portas Abertas, ou também de fotos, né? Exemplo, ou do retiro da preparação para selar aliança de amor, essas coisas práticas que precisa ter, né, na explicação. Então tá, eu disponibilizo esse material. Agora, nós temos que decidir agora uma coisa bem concreta. Eu vi que os senhores estão um pouco receosos de fazer esse ano. Estou sentindo isso ou é impressão minha? Não? Será que dá para a gente encarar esse ano? Acho que tem que começar, irmã. Tem que começar a gente discutir uma coisa prática, né? A senhora está falando aqui de reunião mensal, a gente pode mesmo falar assim, ó, dá já uma tarefa para o próximo mês. A gente pode ir trabalhando aqui nos nossos locais e passar para o grupo depois. A irmã Lúcia Maria tinha dado uma ideia de ser um intensivão, quer dizer, uma vez por semana. Vocês acham que isso é uma possibilidade disso, esse intensivão? Quer dizer, é intensivão para eles, não para nós. Porque, por exemplo, se o Luciano e a Silvana pegam essa semana, eles vão dar dessa semana. Aí, na outra semana, vai ser o Eurico e a Márcia, exemplo, né? Não sei se é isso que a irmã Lúcia Maria pensou. Aí, depois, na terceira, dói. Mas a Silvana e o Luciano já fizeram, né, já fizeram a parte deles. Depois, quer dizer, é intensivão para quem vai participar, mas para nós é aquele encontro, né? Não é isso, irmã Lúcia Maria? Sim, você pensou? sim. Eu não sei, se fica 5 meses, né, vai se estender muito, né? E talvez acho que a gente vai perder muito gente no meio do caminho. Está sem som? Então está sem internet. Estou escutando. Estou escutando também. Nós não ouvimos você dizer nada. Eu escutei. Escutou? O que ela disse? Eu vou repetir. Ela disse que tem medo de perder o público durante, se estender, se estiver muito intervalado. Ah, entendi. O que vocês acham, gente? Vamos lá, assim, vamos tentar se ajeitar aí. Vamos ver o que a gente consegue. Se a gente estiver preparado para saber o que a gente vai fazer, tudo bem que pode ser um intensivão, né? Cada um aqui se prepara e tal, e ser um intensivão, né? E porque também, irmã, eu falo por nós aqui. Olha, é difícil a gente fazer um intensivão de 5 semanas seguidas. A gente tem muito compromisso, irmã, muito compromisso. É conselho de famílias, é o itinerário que a senhora também criou aqui em Londrina, né? Nós coordenamos o grupo de itinerário em Londrina. Então, assim... O Tirou, fica lavando a roupa suja aí na reunião. Então, eu acho assim, se a gente tiver com isso definido para nós, a gente saber o que a gente vai fazer, tudo bem, podemos fazer um intensivão, porque cada semana é um casal que vai preparar, né?
Aí, assim, é claro, a gente vai lá, tá como ouvinte, tal, trocando algumas ideias, mas a responsabilidade vai ser do casal tal. Então, a gente não precisa estar se preocupando tanto, né? Agora sim, né, irmã? Eu não sei se até que ponto que a gente está preparado para isso agora aqui, e se a gente vai ter condições, por exemplo, marcar esse tempo de no mês que vem já. Ó, vamos fazer já a gravação e tal, e vamos partir para o... Eu acho que Está entusiasmada. Eu queria complementar o que o Luiz está falando, mas assim... Ô, Cornélio, tá ruim de te ouvir. O meu aparelho não é bom. Eu queria pegar o gancho que o Luiz está falando e também colocar essa questão dessa frequência, porque aqui também nós participamos do grupo do conselho, né? Somos do conselho, das reuniões mensais de dirigentes de Liga de Famílias. Então, assim, uma vez por semana, como vai ficar um responsável, ok, poderia até minimizar para a gente. Mas eu penso também nos outros dirigentes. Hoje é difícil a gente, uma vez por mês, reunir os dirigentes, quanto mais se for para reunir a cada semana para eles receberem conteúdo. Eu, particularmente, não quero ser aqui do contra, mas eu quero colocar a posição que eu acho que vai ser mais complicado reunir um grupo para acompanhar toda semana esse conteúdo. Eu acho que é mais fácil a gente espaçar isso um pouco mais. E gostaria de lembrar aqui também uma coisa que a Silvana colocou. Eu acho que antes da gente partir para eles, nós temos que definir entre nós, né? Vamos fazer essa divisão e vamos fazer uma reunião entre nós para ver o que nós vamos apresentar, porque eu acho que a gente não pode sair atirando aí para tudo quanto é lado, sem saber aonde que nós vamos acertar, né? Então, acho que a gente precisa ter, pelo menos entre nós, uma reunião para a gente saber, me coube a parte 1. Bom, eu penso em fazer isso. E assim por diante com cada um, para a gente ter alinhado o que nós vamos apresentar, porque senão eu acho que a gente fica meio perdido. Ótimo. É uma espécie de validação, né? Sim. Cada um o seu termo e o pessoal socializa valida. entre nós. Nós vamos ouvir 2 vezes, cada um, mas só nós vamos ouvir. E aí até a gente tem a forma de apresentação, a forma de comunicação, de passar isso, para não ficar muito discrepante entre um casal e outro. A apresentação que seja tão baseado no que a irmã vai nos passar, né, irmã? A gente consiga fazer isso. Sabe, daqui a um mês a gente se encontra já para pensar nisso e depois desses 30 dias, né, a gente possa pensar nessas apresentações. Então, eu vou fazer assim, eu vou disponibilizar os vídeos, vou colocar no grupo para vocês tirarem um tempinho para dar uma olhada e vamos marcar um próximo encontro, então? Aí nesse encontro, então, a gente já consegue dividir, é isso? E vocês acham que se a gente faz essa divisão, quantos dias a gente precisa? 1 mês? 15 dias? Inter? Irmã, não dava para dividir já? Isso. Vamos dividir? Para a gente pensar o que a gente vai falar, né, Fran? Acho que era bom. Era íntima, mas não. Imagino que te chamam de Fran, então vai, Fran. Pode me chamar de Fran, fica à vontade. Ai, que bonito, a gente já está uma família aqui, já está todo mundo se... Já dividimos assim, para que cada um já possa pensar no que vai falar. E aí a gente apresenta já para o grupo. Ótimo, beleza. Eu acho então, também vamos que a senhora já podia, assim, já definir uma diretriz do tempo que a gente vai usar, né? Aquilo que a Mitty falou, eu acho que não dá para ser uma coisa muito longa, né? Porque a gente vai ensinar as pessoas a usar o itinerário, porque assim, irmã, olha só, a gente está vendo live demais, de monte, gravação no YouTube de monte, certo? Então, assim, quando eu abro um vídeo aqui, eu vejo que o vídeo tem 1 hora, eu falo, ai, acho que não vai ser hoje. Não vai ser hoje que eu vou ouvir. Então, assim, irmã, eu acho assim, que a gente tem que ser prático também, né? Se a gente quer dar a mensagem nossa sobre a utilização do itinerário,
Olha, irmã, 10 minutos, 15 minutos tá ótimo, porque a pessoa, irmã, quando vê aquele vídeo de 1 hora, ele já desiste. Ó, tem uma pesquisa de pessoas assim que eu participo de treinamento assim, falam assim que as pessoas aguentam 20 minutos. Mais do que isso, vai. Eu já estou no WhatsApp, qualquer vídeo que me manda que é mais de 3 minutos, eu já me dou o direito de nem ouvir. Para treinamento, é o tempo, pode ver que quando tem lives assim de palestras, eles não falam mais do que 20 minutos. Podem perceber que ultimamente eles já estão programando para isso. É porque as pessoas não conseguem mais reter a atenção. Então, não sei, a gente podia pensar nisso, porque eu sei que a pandemia vai levar mais um pouquinho e essa forma também de divulgar vai prevalecer, vai continuar, mas acho que a gente tem que também entender que a gente tem que ter um pouquinho mais de dinâmica e fazer com que as pessoas sintam atraídas, né? Também, assim, a gente pode... Irmã, se em cada local, em cada regional, a gente tem um casal que possa ser referência, que possa ser consultado, isso já facilita. Então, se a gente está discutindo aqui o que é nacional, quais são os problemas que a gente tem, que a gente encontrou, que podem melhorar, e isso ser uma referência para esses casais, eles podem fazer, olha, existe itinerário, o quanto foi, eu assisti uma palestra, assisti um encontro com o Brasil todo, o quanto foi bom que a experiência em cada lugar, e o quanto é interessante para mim colocar, mas na hora que eu começo, eu apresentei um tema, apresentei o segundo, no terceiro já apareceu uma dúvida. Com quem eu tiro essa dúvida? O assessor consegue me ajudar? Consegue? Não, mas tem um casal que consegue. Então, a gente começa a gerar referências no lugar, entendeu? Para fazer esse contato. Então, a gente também se disponibilizar para isso. Então, a gente pode dar essa ajuda mais detalhada. Não a gente levar o detalhe todo no encontro que as pessoas vão ficar aí 1 hora, 2 horas, vai realmente cansar. Mas, como a gente começou aqui, então a gente teve algumas dificuldades. A gente procurou a irmã disse, eu vou ver com o pessoal, vou ver com Santa Maria, vou ver com quem é que está, onde é que a gente vai buscar certos materiais que a gente não conseguiu buscar, alguns vídeos que o livro, o itinerário fazia referência e a gente não tinha onde buscar. Então, essas coisas que a gente precisa alinhar e arrumar isso tudo. Eu vou tentar, como é que se diz assim, já que estamos fazendo aqui uma avaliação do tempo, eu penso assim, para valer também para as pessoas dizer assim, nossa, a gente você está participando aí dessa formação, ao menos 30 minutos, né, gente? Acho que meia hora o nosso pessoal aguenta bem, né? E sempre a gente vai fazer uma oração de abertura, faz parte, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente também pode dar uma incrementadinha, por exemplo, vai fazer lá na região, vamos lá em Olinda, pode, né, apresentar o Santuário de Olinda, olha que lindo, hoje a formação vem de lá, uma parte ali, dá esse, vamos dizer assim, dá um toque, né, um toque para esse momento, uns 5 minutinhos, assim, entrando naquele lugar que está sendo a transmissão, né, que a Liga de Famílias, aquele local, com muita alegria acolhe, né, aqui no nosso santuário, onde nós vamos ter a formação, né, e depois desses 30 minutos, e se a gente fizer, por exemplo, com canal aberto, YouTube, né, um canal aberto, a gente pode deixar um espaço de uns 10 minutos para o pessoal fazer perguntas, tirar dúvidas, e depois, então, já deu 40 minutos, acabou. Mas, irmã, O que vocês acham? Agora eu não entendi. É o seguinte, a gente vai fazer um vídeo, nós, explicando a utilização de itinerário, ou a senhora já quer que a gente faça direto uma live? Porque a senhora falou em abrir para perguntas, né? Eu acho que como a gente vai oferecer esse curso, né? Eu acho que era bom deixar um espaço para perguntas. Sempre tem naquela etapa. Ou a pergunta, o agradecimento, né? Eu acho que isso também fica interessante da live fazer esse momento. E eu acho que essas perguntas que eles fizerem vai ser bom, sabe por quê? Porque aí, a partir dessas perguntas que eles fazem, talvez é uma coisa que a gente nem abrangeu na live, a gente pode depois, na hora de gravar, para ficar gravado,
a gente inclui aquela intenção, aquela pergunta, aquela coisa lá que a pessoa achou que é importante falar, né, naquela etapa. Eu acho que vai ser bom. Aí dá, 30 minutos, você 25 minutos lá, uma oração, esse santuário lá que tá transmitindo, né, as belezas daquele lugar lá, imagina lindo, aquele lugar bonito. Aí, puxando para o lado 6 aí. Aí depois desse momento, aí esses 20 minutos, né, que vocês vão explicando o itinerário, 25 minutos, tem gente que não consegue em 20 minutos, não sei. 25, aí mais uns 10 minutinhos, já deu 40. Eu acho que 40 com tudo, eu acho que tá ótimo. É uma hora aula, né, de escola. Se de manhã na escola é 5 horas aula, é 5 matérias, né? Oi, irmã, mas esse tempo que a senhora está colocando é para apresentar todo o itinerário ou uma etapa do itinerário? A etapa do itinerário. Nós estamos tentando definir o padrão da apresentação, né? É isso que vocês estavam falando. Definir o padrão da apresentação. Quanto tempo cada apresentação? Podemos colocar, por exemplo, o Shiroma e a Mitch sugeriram, olha, não vamos falar mais que... Quantos minutos, Mitch? 20? 10, 15. O conteúdo mesmo, assim, fechado é 20, né? Fora abertura, essas coisas, entendeu? 20 minutos, né? Irmã Lucimaria, que bom que você voltou. Nós estamos discutindo aqui o formato, o tempo da apresentação, tá? A sugestão aqui é 20 minutos. 20 minutos, a gente diz assim, uma apresentação e mais 10 minutos para que o pessoal possa fazer perguntas, ou eles também querem agradecer, expressar sua gratidão, faz parte, né? E assim também eles interagem um pouquinho, porque se você assiste, interage com o casal apresentador. Irmã Lúcia Maria diz que 30, 40 minutos de apresentação, irmã Lúcia Maria? Sim. Eu acho também, assim, que não pode ser tão longa, né? Mas também que a gente, fazendo uma ou outra live, né? E a gente vê que o tempo passa muito rápido, né? Mas, assim, acho que a gente pode trabalhar com 30, 40 minutos. Talvez já termina com 30 minutos, outro é um pouco mais extenso, vai para 35, 40 minutos, né? Acho que mais ou menos, acho que podia ter esta margem, né? E tentar colocar, então, essa ideia como uma oração inicial, se quer, né, apresentar um pouco do local, né, que é um pouco de cada um diferente, né, da onde nós somos, e depois falar sobre itinerário, como a Mitch falou, bem, né, objetivo, claro, né, que também não dá para assim encher com coisa que não tem, né? Que se torna isso. E depois também, se nós queremos formar disso deixar um vídeo, né, que as outras pessoas possam assistir mais tarde. Então, essa ideia que não seja tão longa, acho que é importante de pensar. Eu acho que a gente devia agora dividir, dizer, olha, eu posso pegar esta, eu estou mais segura nesta, quem poderia assumir a outra, e nós vamos indo em frente, né? Eu acho que a gente já devia também pegar a quarta etapa, embora que não esteja pronta, mas assim, ela está pronta digitalmente, e a gente já pode também apresentar a quarta etapa, né? Qual que é o tema da quarta? O discernimento vocacional, né, que vai falar sobre cooperador e membro da Liga, e depois vai apresentar, né, a União e o Instituto também. Né, o primeiro tema sobre vocação, né, assim, a minha vocação, fazer uma reflexão sobre vocação. Vamos definir, gente, primeiro assim, depois a gente na próxima reunião a gente conversa sobre cada etapa para a gente se sentir segura, o que a gente quer falar, vai estar disponíveis,
E assim a gente vai clareando a ideia na próxima reunião, o que a gente quer atingir, quando a gente quer começar, certo? Sim. Então, primeira podemos etapa. Começar? Vamos. Vamos na primeira etapa. Ótimo! Dói e Cornélio. Todo mundo vai querer a primeira etapa, irmã. A primeira etapa é a primeira, você entendeu, Silvana? Você tem a segunda, tem tempo ainda na sua frente ainda, entendeu? Nós queremos a segunda porque é a única que, na verdade, nós trabalhamos. E o livrinho verde da terceira etapa. E daí não sei se vai ser separado, vai ser junto. Não, então só a segunda etapa, né? Só pegamos a segunda etapa. Só a segunda, tá? Tá. A segunda etapa é por si um mundo. Talvez a terceira etapa poderíamos se juntar 2 casais, talvez, né? Terceira etapa é cumprir, é 3 temas. Irmã, hoje já separa uma parte para cada casal. Primeiro, segundo e terceiro. É. Uhum. O terceiro, já que são 3 partes, separar por... Ou se a senhora vê também se dá para juntar, por exemplo, falar sobre o ideal junto com o Santuário Lar, mesmo casal. Eu acho que daria, viu? A gente poderia dividir, eu acho que entre a terceira e a segunda. Tá, a primeira etapa precisa de tempo, porque a gente já explica um pouquinho Tá, a gente tem que abranger um pouco mais. Essa etapa tá certo. Então, aqui, ó, sobrou nós, o Eurico e a Francine. Nós podemos pegar as 3. Uhum. Pode. Ó, pelo que eu entendi aqui, sobrou nós, a Franciane e o Eurico e a Márcia. Então, a gente pode pegar essas 3. Ou pegar a quarta já, o vocacional. Se a senhora achar que um casal pode fazer... Irmã, eu estou bem nessa etapa do vocacional. Acabamos de ser convidados para membros. Uhum. Vai ser interessante se for para mim estudar a respeito. Só Tudo que eu bem? nunca dei para ninguém ainda, na verdade. Mas assim, é só para fazer uma apresentação, qual vai ser o conteúdo, né? Ninguém ainda trabalhou, porque ainda não saía, Não né? saiu, né? Ainda não saía, mas assim, apresentar os temas que vai ter né? E depois, então, para simplesmente apresentar, né? Os temas, mas... Então, a Franciane, então, ficaria com uma quarta etapa, eu posso encaminhar, né, a parte digitalizada, o conteúdo, né? Foi um padre ainda quis fazer mais adentro, então trabalhamos um pouco sobre isso ainda. Agora vai para a correção, depois da correção já vai para a diagramação. E será que a gente, no encontro, conseguiria falar das 3 partes da etapa? Da 3? Acho que dá. Será? Como, irmã? Como? A terceira etapa, que é essa dividida, subdividida, será que a gente... Quando eu dei, eu acho que eu usei um encontro só para dar os 3. Porque... E qual o outro que é, irmã? É o Santuário Lar. Santuário Lar é explicação sobre a missão da Liga. A missão da Liga. Missão da Liga e esses temas sobre família e vida conjugal. Santuário Vivo. Em princípio, nós falamos de 4 módulos, né, nesta etapa. Né? Um módulo é sobre ideal e missão, o segundo módulo é Santuário Lar, terceiro módulo que inclui a educação dos filhos, que tem 4 temas, e o quarto módulo é sobre estilo de vida, né, que inclui, acho que, 8 temas. Mas posso dar minha opinião? Claro. Se são 4 temas e temos 2 casais que ainda não têm, podia ficar para cada um e aí fechamos o ciclo. Tranquilo. Então, como é que ficou com a terceira etapa?
Então, pode ser, né? Não sei, Eurico e a Márcia, qual desta terceira etapa vocês querem? Comissão e santuário lá, e depois Pode dar primeiro e segundo tema. Mas Fala os temas, irmã, repete os temas. o tema seria o ideal, que é a primeira parte, o livrinho mais fininho, né, sobre missão, sobre o ideal da Liga, né? E depois, então, poderia pegar junto o santuário lá. Eurico e Márcia? E o terceiro, irmã, qual que é o terceiro? Isso. Repete o terceiro e o quarto. O terceiro seria sobre a educação dos filhos e um tema sobre harmonia conjugal. São 4 temas. Irmã, esse quarto tema eu não lembro de ter estudado. Ele está separado? Irmã, eu também não conheço esse. É que esse aqui, tem muita gente que não chegou nem a pegar ele, eu acho. Aqui, Esse eu não conheço. Pegaram. Não, esse pegando, sim. Eles são 3 partes, ó. Esse aqui é o mais velho. Esse aqui foi o que todo mundo já conhecia antes, quando saiu o ideal da Liga. Aqui, todo mundo... Esse aqui é o velho. Tá. Esse aqui ficou pronto. Esse aqui é novo. Esse aqui ficou pronto 2000 e quanto? 2018 esse aqui ficou pronto. Ó. Tá, essa é a segunda, né? Segunda parte. A segunda Na verdade, ele é a terceira parte. Porque depois da Aliança de Amor, a gente normalmente dá uma introdução sobre a missão da Liga e depois eles já querem Santuário Lar. E depois do Santuário Lar, ao menos a experiência que nós estamos fazendo. Aí eles estão entrando depois do Santuário Lar nesse aqui, ó. Ah, legal. Ele é novo, tá, gente? Muita gente acredita que não tem usado ainda. E é normal, porque ele é novo. Então é depois desse, irmã, que usa esse? Depois do Santuário Lar. Quer dizer, você vai sentir, às vezes eles ainda não estão querendo Santuário Lar ainda, eu quero esperar mais um pouco, entra com esse. Mas elas são da coleção. Tá. E o terceiro e quarto, irmã, que eu não ouvi, que eu não vi o terceiro e quarto. Qual que é o terceiro e quarto? O terceiro é esses 3 aqui. Isso, é um conjunto. Esses 3 aqui. Tá? Isso. Mas a irmã falou no que tem um quarto tema. O quarto tema é sobre a vocação, a nossa vocação dentro da obra. Tudo bem. São uma reunião que vai falar sobre a Liga, a outra reunião vai falar sobre a Liga e membros, a vocação para ser cooperador e ser membros, a outra reunião vai falar sobre a união de famílias, e o outro encontro vai falar sobre o Instituto. Ainda tem uma vivência para discernimento também. Mas esse não é material ainda. Esse é o último, que tá ainda digitalizado. Esse já está certo. Esse é da Franciane, já está certo. Justo. Agora, para a gente dividir entre nós e o casal Eurico e Márcia, quais são os temas, os 3 temas do terceiro itinerário? Da terceira etapa, irmã? Da terceira etapa, quais são os... Ideal da Liga, Ideal da Liga, Santuário Lar e Família Santuário Vivo. Tá. Então são 3. A senhora aqui, para a gente dividir entre nós 2 aqui, como é que a senhora acha melhor fazer? Eu acho melhor. Quem for pegar Santuário Lar, pode pegar o Ideal da Liga, que não são temas complexos, são fáceis de explicar, e eu acho que num encontro dá para dar. Esse aqui, como ele é super novo, o pessoal ainda não conhece bem, poucos locais já trabalharam ele. Eu acho que esse aqui precisaria dar um carinho para ele. Tá bom. Um carinho especial para esse. Eu acho. Eurico e Márcia. Eurico e Márcia, vocês podem escolher, deixamos vocês escolherem. Irmã Lúcia Maria, você tem outra ideia aí? Não, eu acho assim, esta terceira etapa, né, precisaria, assim, todo mundo leia aqui nessa
nessa segunda parte tem uma explicação. Então, nós temos aqui a apresentação, objetivo, as orientações e material, né? Então, assim, é importante, quem vai apresentar a terceira etapa, que leia bem atentamente, especialmente a introdução da segunda parte da terceira etapa, né? Para compreender, né? E depois, então, para dizer que nessa terceira etapa, temos 4 módulos. São 4 módulos, não só 3 temas, são 4 módulos, né? 4 unidades que tratam 4 temas diferentes, né? O primeiro módulo é o ideal da Liga, é o livro à parte, né? Por causa que nos fala, que surgiu o ideal, então saiu esse livro. O segundo, momento. Depois o segundo módulo, né? Que indica aqui é serviço à vida, né? Que temos 4 encontros sobre a natureza da sexualidade, harmonia conjugal e 2 temas sobre a educação dos filhos. É o segundo módulo. Terceiro módulo, né, é o santuário lar. E o 4º módulo é o estilo de vida, né? É importante explicar quem vai usar este 4º módulo eu não sei se vocês ainda me estão ouvindo, por causa minha internet está vacilando demais. Que temos assim, cada dirigente tem que ver aonde vai começar, né? Eu, como assessora, normalmente, eu indico que depois da aliança de amor, né, os casais fazem um aprofundamento sobre ideal da Liga, né? Muitos depois tem que sentir. Se temos casais novos, né, talvez seja interessante, antes de santuário lá, trazer tema novamente da família, da harmonia conjugal, talvez da educação dos filhos. E depois somente entrar no santuário lá, né? Depois, pode ser que tenha um grupo que já tem que os filhos já estão grandes. Para eles, o tema da educação dos filhos não mais é interessante. Então, nem talvez vai utilizar este módulo sobre serviço à vida. Vai diretamente, talvez, só no santuário lá, e depois vai para o estilo de vida, né? Pode ser que depois o estilo da vida ainda queiram se aprofundar sobre o outro módulo. Então, a terceira etapa, a gente tem que um pouco sentir como grupo o que é mais importante, né? Para depois apresentar os diversos módulos, né? E depois também, né, nós fizemos aqui, nós temos o livro do santuário lá, mas aqui neste livro, da segunda parte, temos uma reunião introdutória para o santuário lá, né? Talvez os dirigentes assim, vão pegar só o livro de preparação para o santuário lá e nem vão se dar conta que aqui tem ainda uma reunião que faz a introdução para o módulo do santuário lá, que depois usa outro livro, né? Então, todas essas coisas devem ser um pouco apresentado para os dirigentes, né? Eu posso me imaginar quem... Acho que para o futuro a gente tem que pensar essa terceira... Desculpa, depois eu termino. Sim, de fazer junto, né? De fazer um livro só. Porque que acontece na prática?
isso aqui vai complicar na cabecinha dos dirigentes. Ele vai pegar essa, de repente ele vai parar essa, vai pegar essa, depois ele vai parar essa, vai voltar. Então, isso na prática fica difícil. Eu sinto que a gente vai ter que trabalhar, a gente, quando tem esse livro aqui, faz esse esquema, mas depois a gente incorpora essas etapas numa só, ou divide elas em duas, porque eu sinto que na prática, para os dirigentes e para os casais, começa aqui, para aqui, eu entro aqui, depois eu saio daqui e vou para cá. Isso não é muito prático, e eu percebo que os dirigentes não conseguem fazer esses caminhos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo. Sim. Até a explicação da irmã agora ficou meio complicado a gente entender, ficou, né? Por isso que o ideal, já que isso vai servir para quem não tem assessores e tal, seria interessante separar eles em livrinhos. Mas agora, para mim foi o contrário. A explicação que a irmã Lúcia comentou agora, para mim ficou bem mais claro. Porque como eu já conheço... Vem cá dar oi para eles. Sim. Como eu já conheço, eu não conhecia esse que a irmã mostrou ali. Então, agora ficou bem interessante eu saber que existe esse. Boa noite, família. Tudo bem? Boa noite. Oi, bem, Juliano. Tudo ótimo. E aonde ele ser colocado. E não é ruim, irmã, ser livros diferentes. Porque eles gostam, parece que eles conquistam quando vem um livro diferente. Porque se for colocar junto, irmã, vai dar um livro gigantesco. Eu acho. Entendi. Né? Não sei. Gostaria de partilhar com vocês a experiência nossa com relação a este aqui, né? Que é a segunda parte, aí, o complementar do terceira etapa do itinerário. Nós temos um grupo, dirigimos hoje um grupo, e eles fizeram aliança de amor, né? Se prepararam para a aliança de amor com esses dois livros aqui, né? Família em Aliança. Eles foram preparados para a aliança de amor com esse. E logo depois que eles fizeram a aliança de amor, nós decidimos, estudamos esse aqui. Acho que nós entramos nesse aqui da família em construção, do ideal e tudo mais, e agora nós estamos neste aqui, né? Então, a experiência com este aqui tem sido muito boa, e nós estamos seguindo a sequência dos módulos. Fizemos o módulo 1, o 2, o 3, chegamos no 4, demos uma interrupção no 4, para que eles se preparem, né, para o Santuário Lar. Eles vão instituir o Santuário Lar agora em outubro. Então, nós paramos no encontro aqui do quarto módulo para eles, e estamos preparando para eles fazerem a aliança, o Santuário Lar. Depois que instituírem o Santuário Lar, eles já estão loucos para voltar para este aqui. Porque esse aqui é muito bom. Os 4 módulos desse aqui são muito bons. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que, para nós, foi na sequência. Ninguém nos orientou para fazer de uma forma ou de outra. Nós fomos, né, seguindo a sequência e está dando certo. Sugestão aqui, então, irmã. Seria legal se o casal aqui, Dóia e Cornélio, fizesse esse tema. Tá bom. Porque como eles estão estudando agora, estão bem práticos nisso, né? Podia fazer a troca, né? Fazer a troca. A gente percebe que nem a gente sabe o que é que a gente vai falar. Tem uma dificuldade aí. Não é? Porque a gente está definindo aqui como a gente vai estar fazendo o roteiro. Está ainda muito... O primeiro e o segundo está muito bem definido. O terceiro está bem confuso, com coisas novas chegando. Então, a gente precisa... É isso que eu estou dizendo. A gente precisa primeiro alinhar esse grupo para depois a gente poder passar para as pessoas. Então, primeiro alinhar. Como é que é a terceira etapa? Principalmente a terceira etapa que está muito ainda com... Tem um livro que está chegando. A gente mesmo só tem 2 livros aqui. A gente tem o Ideal da Liga e o Serviço à Vida, né? E nós temos um outro grupo também, porque, na verdade, nós formamos 4, né? Mas a gente continua
frequentando 2. Um a gente é dirigente e o outro é o primeiro que nós formamos. Então, a gente acabou de estudar esse aqui também. Mas como é um grupo mais antigo, é o primeiro que nós formamos, eles já têm santuário lar, até coroado, né? Então, eles acharam ótimo o estudo do santuário lar aqui também, para fazer uma reciclagem, né? Eles gostaram muito. E agora, o que o Cornélio falou é o grupo mais novo. Então, a gente fez a pausa para poder ir para o santuário lar, né? Mas aí eles acharam ótimo também, porque quando fez o estudo do santuário lar neste, eles já ficaram com aquele sabor do santuário lar, né? Querendo. Aí, como a gente ia ter o encontro da Liga de Família em outubro, né? Vai ser o primeiro encontro nosso presencial, né? Desde o início da pandemia. Aí já entramos em contato com a irmã Adriana, nossa assessora, e ela, para ver se poderíamos já prepará-los para o Santuário Lar. Então, a gente começou a preparação, né? Com os encontros, assim, porque aqui a gente não consegue reunir com eles, menos no intervalo menor de 15 dias. Então, a gente já programou os encontros todos para terminarem perto do 10 de outubro, que vai ser o dia da instituição do Santuário Lar deles. Aí, depois, nós vamos voltar para esse outro, né, terceira etapa. A minha proposta para a terceira etapa seria alguém pode ficar com esse aqui, que é menorzinho, que é sobre o ideal, e nós falamos da nossa experiência com relação a esse aqui, que é o que tem os 4 módulos. Se vocês estiverem de acordo, para nós está bem. Eu queria dar uma ideia, porque eu acho que se vocês conseguiriam... Será que é possível a gente dar a terceira etapa no encontro só? A terceira etapa com os 4 elementos? Ou vocês acham que é muito? O que você acha, irmã Lúcia Maria? Porque vocês poderiam pegar dessa terceira etapa, pegar 2 módulos. Por exemplo, que esse da Família Santuária Viva já tem 2 módulos dentro, porque a minha preocupação aqui é que o local que pegasse, por exemplo, se vocês vão pegar a terceira etapa, tivessem que, se for dar num encontro só, que tivesse, então, aí num local só, por causa da gravação, né? Se for num dia só. Então, o que a gente alcança nesse local num dia só? Da terceira etapa, vamos alcançar o ideal da Liga, ou vamos pegar o ideal da Liga, vamos pegar esses temas aqui? Eu acho que uma ideia foi que poderia ser o ideal, né? O ideal, e depois, então, falar sobre o santuário lá, né? Poderia ser né? O ideal, depois o santuário lá. E depois o outro casal poderia falar sobre os outros temas do estilo de vida e serviço à vida, né? É simples, né? Ótimo. Em princípio. Então, ótimo. Então, a Dó e o Cornélio podiam, sugestão, pela experiência, que eles podiam pegar essa parte do livro, essa aqui. São, né? Vocês peguem essa e o outro casal pegue as outras 2, pode ser? Pois é, mas a gente pegaria aqui, então, esse livro todo ou apenas alguns módulos dele? Só 2 módulos. 2 módulos que está aí dentro. Então, quais módulos que a gente pegaria? O primeiro e o segundo? Não, o serviço à vida e o estilo de vida. Está no índice aqui, ó. Não, Serviço à vida da página 19, depois estilo de vida, página 63. Esses seriam os 2 que nós pegaríamos. Tá bom. Tá? Sobraria, então, irmã, sobraria o ideal e o Santuário Lar? Santuário Lar e a primeira etapa, né? Porque Dóia e Cornélio já trocaram, né? Vocês estavam como primeiro, né? Aí vocês deixaram a vaga para o outro casal e pegaram o terceiro. Ficou a quarta, a Franciane, com o esposo,
terceiro Dó e Cornélio, segundo Silvana e Luciano. Se precisar mudar, nós mudamos, irmã. Tá. Faltando Não, a primeira não. etapa, porque ficou vacante a primeira etapa, e quem vai pegar Santuário Lar e juntos, que dá para dar um tema no encontro só. Esse aqui. Pode ser? Então precisamos de mais dois. Não. O que ficou vacante é a segunda etapa, né? A primeira etapa ficou com... Ah, não, quem ia pegar? Segunda Dó e etapa está Cornélio. certo, irmã. Segunda verdade. etapa está certo, é Santa Maria. Sim, verdade. Desculpa. Precisamos agora um casal para esta etapa e um casal no lugar do Dó e Cornélio, primeira etapa. Isso, né? Talvez assim, marcamos. Eurique e Márcia, vocês já trabalharam na primeira etapa, então talvez ficaria com mais segurança, vocês poderiam apresentar então a primeira etapa. Pode ser? Pode ser. Né? E depois o Shiroma e Amit, então eles pegam então sobre o ideal e sobre o santuário lá, pode ser? Tá ótimo, irmã. Assim a gente fechou, né, essa parte mais complexa que é a divisão. E aí nós vamos então agora marcar o próximo encontro para a gente conversar de novo. Pode ser daqui 30 dias, irmã? Quanto? Daqui 30 dias? 30 dias? No próximo dia 8. 8 de setembro, certo? É uma quarta-feira, né? Porque daí... Natividade de Maria. A gente poderia estabelecer sempre um dia da semana fixo, para não ficar aí mudando para sexta, mudando para sábado, para domingo. Eu acho que um dia bom é quarta-feira, que nem nós estamos hoje aqui, né? Então, seria dia 8 de setembro, ou 1º de setembro, ou 15 de setembro. Será que... O que vocês preferem, 1 ou 8? Para nós, pode ser o dia 8. Menos o 15, irmã. O 15 também. Que eu sei que o Jurã tem reunião. Eu acho que poderia ser o 1 ou 8, né? 8? Vamos marcar 8? Levanta a mão quem quer 8. 8? Ok. Tá. Então, vamos marcar aqui 20 horas. Equipe. Transmissão itinerária. Ótimo. Então, a gente quer agradecer de coração a disponibilidade de cada família, essa super reunião. Vamos oferecer para a mãe como contribuição ao capital de graça. Fala, Silvana. Gente, eu só vou pedir desculpas, porque a minha sogra, ela tem Alzheimer, e ela estava fazendo uma visita ao meu sogro, que está em internação domiciliar aqui em casa. E ela não fica muito tempo fora, então ela começou a ficar muito agitada, queria ir embora. E ela não mora em Santa Maria, ela mora numa cidade aqui perto. Então o Luciano teve que levar ela para casa, por isso que ele se ausentou da reunião. A gente pede desculpa, tá? Tá meio tumultuada a nossa vida nessa semana. Logo a gente se encontra, se Deus quiser. No próximo encontro, a nossa vida vai estar mais calma, mais organizada. Tá? Obrigada, Silvana. Muito obrigada. Tá? Sim. E muito obrigada a cada uma dos senhores que tá participando. Deu esse sim, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, quanto bem nós vamos fazer para a Liga de Famílias no Brasil. Agradeço de coração, sim, a participação, as opiniões, as sugestões e tudo que os senhores compartilharam no dia de hoje. Deus lhes pague de coração. Nos nossos santuários, rezamos pelos senhores, suas famílias e sua missão junto à Liga, nos seus locais. E nós vamos, então, encerrar nosso encontro, rezando, então, entregando nossa missão, nosso trabalho de hoje nas mãos da Mãe, como nossas contribuições ao capital de graças dessa noite, e entregando as nossas famílias para a Mãe de Deus, rezando. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite meus olhos, meus ouvidos, minha boca e meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa.
Amém. Amém. Mãe, Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Schanstatt, rogai por Rogai nós. por nós e abençoai as Abençoai as nossas nossas famílias. famílias. Santuário vivo de Schanstatt, o novo O novo Nazaré, Nazaré, tabor para o sabor para o mundo. mundo. Com vosso divino Filho, Abençoai-nos, ó ó Virgem Virgem Maria. Maria. Vamos tirar uma Deus foto, pague uma irmã? boa noite. Vamos tirar uma foto, irmã. Ah, uma foto Vamos. histórica. Vai lá, Shiroma. Vai lá. Vai lá. Pronto. Eu vou mandar a foto para vocês. Eu vou também, como a gente gravou aqui, eu vou mandar a gravação para vocês, tá bom? Obrigada. Gente. Boa noite. Boa noite. Boa Bom noite. descanso para Bom todos. descanso a Boa todos. noite. Deus Obrigada, irmã. Obrigada a todos. Irmã Lúcia Maria.